Bahia. Não é a Baía de Guanabara, galera. Atentos. Tem uns animais que aparecem uns cachorrinhos, uns gatos passando. Tem uns banheiros públicos depredados, olha só que coisa. Sim. E a Cidade Alta é a Faria Lima, é Leblon, onde fica esses bosta de artistas da Globo, essas coisas da vida, né? São que, que pagam para os dito cujo para se alimentar disso. E os políticos de esquerda. E é interessante, bicho, você ver o contraste, porque olha só, a primeira fase nas favelas, uma depredação só, é a imagem. Parece que você está na Venezuela nessa fase. De tão depredado que é o ambiente. Você vai para o metrô, apesar de haver uma certa organização, pelo fato de ali ser uma área, entre aspas, pública, né? Porque o metrô está ali e tal, e tem que se manter funcionando, então eles não depredam. Mas o fato de não ter gente, não ter pessoas ali, mostra o quanto aquele lugar está isolado devido ao domínio do crime. Depois disso, você vai pro bar, que geralmente a pessoa vai pro bar pra encher a cara e se divertir. Lá não, o povo vai pra encher a cara e meter a porrada. Sim. Né? Aí tem a área industrial, que não tem nada a ver com o Clark de The King of Fighters. E lá, Sim. o que acontece? Incêndio direto, né? Problemas de tubulação, questões de falhas na segurança, né? De insalubridade, no caso. Então, é incêndio em tudo que é canto, gás inflamável, Sim. Aí mais você um vai. sinal de depredação. Aí Mas você vai para vamos. uma. Aí tem só para fazer o Ah, comparativo. tá. Você vai para a Bahia, banheiro público depredado, o porto completamente abandonado. Aí você chega na última fase, um luxo danado aquele prédio, tudo bonito, né? Aquela coisa clara, um pouquinho de cores mais frias. Ai, Cavê, É bem puta isso, cara. colocação! Puta colocação perfeita! É exatamente isso. É exatamente isso. Puta colocação perfeita! No caso, a última fase seria a prefeitura, né? Ou Ai, então, ai. sei lá, o Palácio do Planalto, enfim. Mas é bem isso, Meu. cara. É bem isso. Ó, as mecânicas de beat'em up. Movimento lateral, profundidade simulada. Golpes básicos e especiais. Cada personagem tem diferentes ataques. Cooperação local arcade. Jogo original de 2 jogadores que cooperem em tela dividida. Ideias de recuperação. Itens de recuperação ao derrotar inimigos e destruir elementos do cenário. Chefe da fase desafiador. Cada chefe exige várias estratégias diferentes. Exato. E tem uns que são, assim, um parto para você ganhar deles. Sim. Até porque todos os chefões, eles. Quer dizer, com exceção do Rolento, todos eles têm o dobro do seu tamanho. Né? E cada golpe deles derruba você, além de tirar uma quantidade absurda de life. Então você tem que ter gerenciamento de dano, controle de o crowd control, né? Como eu até meto a definição no vídeo que eu fiz domingo. Então, não é. Muita gente pensa que briga de rua, né? Os jogos de beira-mapa é só apertar botão. Nem de longe. Se você for jogar só apertando o botão, você não passa da primeira fase. Ó, onde eles mais vendem. Olha o jogo onde mais vendeu. No Super NES, no Sega CD, se você, no PlayStation 1, as versões foram modernizadas, adicionando um visual mais bonito. E foram com boards. E a versão portátil de Game Boy Advance, que incluem o Final Fight 1, com elementos adicionais e seleção de opções de diálogo. As 3 principais versões, né? Na verdade, as 4. A de Super NES, não.
a versão do Sega CD, Final Fight CD, né? Ela inclui tudo que a versão de arcade tinha, mais trilha sonora remixada, com trilha sonora de CD e vozes. Né? As cutscenes, né, do jogo, elas trazem diálogos falados. E nesse aspecto, eu recomendo, quem for atrás, vá atrás da versão japonesa. Porque os diálogos falados da versão americana são sofríveis de ruins. Mas enfim. Aí, inclusive tem uma versão feita por fã desse jogo, que tá sendo desenvolvido para o Mega Drive, que é muito parecida com a versão de Sega CD. Vale a pena jogar quem tiver oportunidade. Ok. O Code Guy Hunger, além de transcender a série original, aparece em outros títulos de Street Fighter, como spin-off de Street Fighter Alpha e participações especiais em jogos de lutas e crossover. Sim. E a história continua. A história deles continua. O Guy, ele se torna o representante do estilo dele. O Code é quem mais tem desenvolvimento dos três. Né? Porque vale a pena falar, porque é interessante. Porque ele passa por um processo que é muito interessante. Se você for parar para pensar, existe toda uma questão de superação, redenção. Porque o Code, depois de Final Fight 1, né, ou Final Fight 1, como preferirem, ele acaba sendo preso, acusado de crimes que um membro da Metal Gear cometeu e colocou a culpa nele. Aí ele é preso pelo próprio Eddie E, que é o policial corrupto. Ele é preso. Durante a série Street Fighter Alpha, né, o Alpha 3, ele tá Sim. preso, né, e não vê esperança de sair da prisão. Então ele fica lá, né? Em Super Street Fighter 4 ele aparece também e continua preso. Só que o bicho é tão forte que os policiais não conseguem manter ele preso por muito tempo. Ele só tá na cadeia porque ele quer. Porque lá ele consegue meter a porrada em todo mundo. Ó, outros fatores. Agora vamos fazer a gente falou a parte de vídeo, da parte um pouco do game. Agora vamos fazer os fatores históricos, tá? Agora é a parte que mais demorou para você ver. A característica de Final Fight tem a ver com o final da década de 80. A gente debate bastante no QG Tokusatsu. A queda iminente do Muro de Berlim, como o esgotamento do bloco socialista, consolidação das gangues fazendo metrópoles inchadas e crescimento desigual nessa parte de gangues corruptas estavam crescendo e a polícia não estava dando. Filmes como Duro de Matar, Fuga em Nova York, Robocop e Batman de 89 exploram essa ideia de Final Fights apresentaria no videogame. E tem um filme que é praticamente uma versão cinematográfica de Final Fight, que é Streets of Fire. Inclusive, ele serviu de inspiração mais direta para o jogo, né? Não, é lógico que o jogo ele pegou, sim, elementos de filmes dos anos 80, Streets of Fire sendo um deles, para construir toda a história, toda a ambientação. Porque na época, né, no cinema da época, tinha muito essa questão de filme de gangue, né, filme de ação, com toda essa questão das gangues nas ruas, aí aparece alguém que quer limpar as ruas. A diferença é que aqui nós temos tanto a pessoa que quer limpar as ruas na base da pancada. Aqui, o Rick KV, o Warriors também. Warriors também. Pois é. Então, na verdade, se tu estivesse referindo ao Dynasty Warriors, KV, a jogabilidade de Warriors é basicamente uma evolução tecnológica do beat'em up, que é o que hoje, né, é chamado de hack and slash, que foi popularizado graças a Devil May Cry, por exemplo. E o Warriors, ele meio que elevou essa jogabilidade assim à enésima potência.
Né? Tanto é que eu acho até mais correto dizer que esse tipo de jogabilidade não é só beat'em up ou hack and slash, é Warriors-like. Ó, só pra você ver. Em 89, com o mercado dos arcades já extremamente forte no Japão, Estados Unidos e América Latina, os fliperanos eram espaços sociais, não apenas para jogos e competição, mas a afirmação dos homens e a parte de ser adolescente. Que você gosta de ser adolescente quando você jogava fliperama. A Capcom viu um sucesso moderado com Street Fighter em 87, mas não havia encontrado a fórmula definitiva. Final Fight foi como resposta direta. Com o sucesso de Double Dragon, com três diferenciais: gráficos mais detalhados, personagens maiores e mais realistas, narrativa urbana mais madura. Olha aqui. Uhum. Realistas no sentido de lembrar mais pessoas reais, né? Agora, o exagero, realista né? para aquela época, vamos falar. É porque a caricatura, né, típica dos anos 80 é evidente aqui. O Hagar, parecendo maior do que o guarda-roupa que eu tenho aqui no meu quarto. O próprio Damned, que parece que o próprio Damned, que é uma mistura de Stevie Wonder, Zeca Pagodinho, Mr. Catra. Só pra você ver. E ó, o Street Fighter não é que seja um jogo político, mas ele carrega uma mensagem política poderosa. Metro City é o cenário fictício, ela é uma metáfora urbana. Ela representa a falência da segurança pública, corrupção institucional, a incapacidade do Estado proteger o cidadão comum. Os Match Gear são as máfias urbanas, as gangues de Los Angeles dos anos 80. Lembra que a gente estava falando das cidades? E o jogo não mostra os tribunais funcionando, não mostra a polícia eficaz, não mostra o sistema de justiça institucional. Mike Hagar é o político que abandona o sistema para mostrar que pode agir dentro da lei, depois do sequestro da filha. Olha o que acontece quando você mostra a falência de um Estado, a falência de uma sociedade. O que a Venezuela virou, o que Cuba é, que só o Estado toma conta e deixa o povo na miséria. O que o Bostil está virando. Pois é. Inclusive, a gente pode traçar um paralelo com o Frank Castle também. Sim. O justiceiro, ele tentou de todas as formas, pela lei, punir os responsáveis pela morte da família dele, mas não conseguia porque eles eram blindados. Então o jeito foi usar as mesmas armas deles. Mas vamos dizer, o Frank, a crise nos Estados Unidos por causa dessas gangues estava muito forte e isso influenciou fazer o personagem Frank Castle, Deadpool e tudo. Deadpool não, Demolidor e Jessica Jones. Personagens que conversavam de maneira mais direta com o público, porque eram histórias mais urbanas. Sim, o público estava querendo história urbana. O jogo levanta a questão filosófica. É moral usar a violência para restaurar a ordem? Os protagonistas não são policiais, nem juízes, nem soldados. Eles são cidadãos armados com punhos. Essa narrativa se aproxima da justiça natural, de direito da autodefesa, moralidade da lei escrita. Code Guy é um indivíduo acima do sistema. Não possui encargos, mas lealdade pessoal e amizade e amor. Olha, quando pedia para andar, quando o JB, o FB fala que o cidadão não devia estar desarmado, ele está explicando que é autodefesa. Não é só arte marcial, autodefesa.